A maldição da ideologização do liberalismo econômico. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos. A lógica do capitalismo é uma ilusão. Do mesmo modo, o modelo socialista. Entretanto, como entender as teorias econômicas se o capitalismo é uma fantasia? O Estado capitalista não foi inventado para solucionar os problemas sociais. Pelo contrário, objetiviza agravá-los. Acreditar no liberalismo econômico como solução para o mundo é igual pensar em milagres divinos. Os economistas liberais são iguais aos sacerdotes religiosos, vendedores de mentiras. Os sacerdotes garantem que existe o paraíso, entretanto não há Deus. Mas se não vender a mentira, não recebe o dízimo. Sacerdotes e economistas vivem de dízimos, com efeito, são obrigados a venderem ilusões. As criaturas acreditam, imaginam viver um mundo cruel, sem perspectiva de futuro. Durante muitos anos a economia ficou estática. Do mesmo tamanho, a produção global não aumentava, fenômeno que foi modificado no século XX. Uma produção per capita de 250 bilhões de dólares, hoje mais de 70 trilhões de dólares. Historicamente, uma renda per capita de 550 dólares anuais, atualmente 9 mil dólares. Entretanto, são milhões de pessoas que vivem com $1 por dia, dos 70 trilhões de dólares produzidos anualmente, mundialmente pelos trabalhadores. Praticamente 56 trilhões vão para as mãos de menos de 15% da população do mundo. A diferença distribui-se desigualmente entre 85% da população do mundo. Tal desigualdade, na mesma proporção, será maior em 2040. O problema de todas as crises econômicas existentes no mundo tem uma única razão: a concentração da renda. Quanto mais concentra a renda, a crise se agrava. Todas essas teorias a respeito, por exemplo, da crise brasileira são falsas, tanto a esquerda como a direita. A crise do governo Dilma, apesar de um governo social, foi o governo que mais concentrou renda. Qual o mecanismo da concentração da renda? No desenvolvimento das crises econômicas, retira do mercado o consumidor. Quando não existe consumidor, a economia retrai, provoca desemprego, cria crises institucionais, mas não tem como o país desenvolver sem distribuição da renda. Os economistas liberais são sacerdotes que vendem o céu sem a existência de Deus. Do mesmo modo, partidos liberais, a concentração da renda brasileira proporcionalmente à renda per capita produzida concentra em 1% da população milionária e mais 4% de gente muito rica. Quando a relação do mundo capitalista desenvolvido, a concentração é um pouco menor. Portanto, o que posso dizer com toda clareza, a retirada da Dilma do poder, exatamente entregar o mesmo para os verdadeiros liberais, que lutarão para uma maior concentração da renda. O que eles objetiviza, diferentemente do governo Dilma,
é diminuir o tamanho do Estado, acabando com os direitos sociais para poder concentrar ainda mais a riqueza. A respeito do Brasil, da nossa história política em relação aos trabalhadores, a classe operária não tem nenhum futuro, muito menos terão com os próximos governos. É necessário analisar as coisas sem ideologizar os fundamentos das doutrinas, o que não fazem os economistas burgueses. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.